O vidro reflete tudo, mas não protege nada. Essa foi a promessa arquitetônica de Oscar Niemeyer quando projetou o Palácio da Alvorada em 1957, uma residência oficial erguida sobre pilotes no meio do cerrado, com paredes transparentes que simbolizariam a transparência da nova capital. Mas a história provou o contrário. O Alvorada não se tornou a vitrine da democracia brasileira. Tornou-se o palco de luxo onde a corrupção ensaia seus atos finais, onde o patrimônio público é saqueado por quem deveria protegê-lo e onde presidentes destroem móveis de design, rasgam tapetes persas e deixam obras de arte apodrecerem sob o sol implacável do Planalto Central. Quando a equipe de transição de governo adentra aquele salão nobre, o choque é sempre o mesmo. Não parece uma residência presidencial, parece uma casa invadida. Manchas de umidade nas paredes, arranhões profundos em mesas assinadas por Sérgio Rodrigues, cadeiras Lina Bobardi empilhadas em depósitos como se fossem lixo de feira. O Alvorada é tratado como imóvel alugado por inquilinos que sabem que não vão pagar a conta, e não pagam. Quem paga é o contribuinte, que financia reformas milionárias a cada 4 anos para fixar o dano deixado por aqueles que juraram defender a nação. Se você quer entender a moral decadência da política brasileira, você não precisa ler dossiês classificados ou grampear telefonemas. Basta olhar para o estado em que cada presidente entrega o Alvorada. Ali, na destruição do mármore travertino e no desaparecimento de pratarias históricas, reside a confissão silenciosa daqueles que nunca respeitaram o cargo que ocuparam. O inventário oficial, um documento que deveria ser sagrado, muitas vezes se assemelha a uma história de fantasmas, itens listados, mas em lugar nenhum para serem encontrados. Pinturas inestimáveis, como Mulheres Pescadoras, de Di Cavalcanti, ou Bandeirinhas de Alfredo Volpi, outrora orgulhosamente exibidas, agora carregam as cicatrizes do abandono, desbotadas pela luz solar direta ou simplesmente desaparecidas no ar, suas molduras vazias, deixando para trás apenas a memória do que um dia foi. Testemunhos de funcionários do pau-palácio, sussurrados em tons abafados, falam de um desrespeito sistemático, uma indiferença casual ao valor histórico e artístico da coleção. Eles se lembram de ver tapeçarias inestimáveis usadas como coberturas improvisadas para móveis durante as mudanças, apenas para serem encontradas mais tarde rasgadas ou manchadas sem possibilidade de reparo. A própria essência do patrimônio artístico da nação, confiada ao seu mais alto cargo, tratada com o desprezo de um sótão esquecido. O Alvorada, um monumento a um Brasil moderno, reduzido a uma cena de crime de vandalismo cultural, um testemunho da natureza fugaz do poder e do custo duradouro de seu abuso. O povo, os verdadeiros proprietários, fica com os destroços, um lembrete constante do desrespeito demonstrado por seus líderes eleitos. O cheiro de fumaça de cigarro, mesmo anos após um determinado ocupante, parece aderir às cortinas de veludo, uma presença fantasma de indulgências passadas. As paredes outrora brancas e imaculadas, uma marca registrada da estética minimalista de Niemeyer, são frequentemente encontradas manchadas por marcas de arranhões, buracos apressadamente remendados de molduras de quadros removidas, ou mesmo tentativas grosseiras de repintura que colidem violentamente com a paleta original. Os jardins, projetados pelo mestre Roberto Burle Marx, frequentemente sofrem com o abandono, plantas exóticas morrendo por falta de cuidado, caminhos cobertos de vegetação, fontes entupidas com detritos. É uma paisagem de abandono, uma metáfora visual para o estado do espírito público da nação. A audácia de alguns ex-residentes, que supostamente levaram não apenas itens pessoais, mas também peças da coleção permanente do palácio, beira o criminoso.
Estes não são meros anedotas, são perdas documentadas, catalogadas por frustrados servidores públicos que, ano após ano, enfrentam a tarefa impossível de contabilizar o incalculável. O Alvorada, um símbolo de orgulho nacional, é repetidamente profanado por aqueles que afirmam representar esse orgulho. Um ciclo de destruição que fala volumes sobre a fibra moral de seus habitantes temporários. O silêncio do palácio, quebrado apenas pelo farfalhar do vento através de seus painéis de vidro, parece gritar as histórias não contadas de sua violação. A construção do Palácio da Alvorada foi o pecado original de Brasília, o momento em que a ambição de Juscelino Kubitschek superou qualquer noção de responsabilidade fiscal. Era 1957 e o Brasil vivia sob inflação galopante, dívida externa crescente e uma população morrendo de fome no Nordeste, enquanto JK decidia erguer um palácio de imperador no meio do nada. Não bastava ser funcional. Tinha que ser suntuoso. Tinha que ter mármore italiano importado a preço de ouro, vidro belga cristalino, móveis desenhados sob encomenda e jardins projetados por Burle Marx como se fossem os de Versalhes. O custo foi astronômico, mas Kubitschek não se importava. Ele queria que o mundo olhasse para aquele edifício e visse grandeza. O que o mundo viu foi um país que construía palácios enquanto suas crianças morriam de desnutrição. A conta foi paga com emissão de moeda, com inflação que corroeu o poder de compra do trabalhador, com dívidas que só seriam quitadas décadas depois. Mas Juscelino não estaria lá para ver. Ele inaugurou o Alvorada em 1958, posou para fotos oficiais, brindou com champanhe francês e deixou a bomba relógio armada para seus sucessores. O Alvorada nasceu como um símbolo de modernidade, mas sua verdadeira natureza sempre foi outra. A prova material de que no Brasil o luxo dos poderosos é financiado pela miséria dos invisíveis. E essa lógica perversa nunca mudou. Cada reforma, cada troca de cortina, cada restauração emergencial é paga com dinheiro que deveria estar em hospitais, escolas e estradas. Mas o palácio precisa brilhar. Sempre precisa. Porque a vaidade daqueles que governam exige um cenário à altura de suas ambições, mesmo que o país esteja desmoronando lá fora. Os custos exatos da construção, envoltos na contabilidade opaca de uma capital nascente, eram rumores de serem astronômicos, excedendo em muito as estimativas iniciais, muitas vezes multiplicados pela urgência do slogan de JK, 50 anos em 5. Materiais como o precioso mármore travertino, proveniente da Itália, e as vastas folhas de vidro, importadas da Bélgica, viajaram milhares de quilômetros. Seu transporte sozinho, uma maravilha logística e um imenso fardo financeiro, envolvendo comboios de caminhões, navegando por estradas não pavimentadas, através do vasto e indomável cerrado. O custo humano foi igualmente impressionante, com inúmeros trabalhadores, muitos das regiões empobrecidas do país, labutando em condições adversas, alguns perdendo suas vidas em acidentes, seus sacrifícios enterrados sob a grandeza da nova cidade, seus nomes esquecidos nos anais da história. Este dinheiro, suficiente para construir centenas de escolas ou dezenas de hospitais modernos, suficiente para erradicar doenças endêmicas ou fornecer saneamento básico para comunidades inteiras, foi em vez disso despejado em um símbolo de poder, um testemunho de uma visão que priorizava a imagem em detrimento do bem-estar. O impacto econômico nas famílias brasileiras foi imediato e severo, pois a inflação disparou, desvalorizando seus parcos ganhos e empurrando mais pessoas para a pobreza, uma consequência direta dos gastos expansivos do governo. O Alvorada, um farol de progresso para alguns, tornou-se um monumento à desigualdade para muitos,
um lembrete gritante das prioridades equivocadas de uma nação. Um edifício reluzente construído nas costas do sofrimento. O próprio ar ao redor de seu canteiro de obras, denso com poeira e o suor dos trabalhadores, carregava a promessa não dita de um futuro melhor. Uma promessa que para muitos permaneceu tragicamente não cumprida. O palácio, um sonho para a elite, era um pesadelo para as massas, uma divisão nítida gravada na própria paisagem da nova capital. Durante a ditadura militar, o Alvorada deixou de ser residência e tornou-se um bunker. As paredes de vidro, que deveriam simbolizar transparência, foram cobertas por cortinas pesadas que impediam qualquer olhar externo, transformando o design aberto em uma fortaleza claustrofóbica. Lá dentro, generais decidiam quem seria preso, torturado ou exilado, seus decretos ecoando por salões outrora destinados a recepções diplomáticas. Lá dentro, o SNI, o temido Serviço Nacional de Informações, montava dossiês sobre artistas, jornalistas e políticos considerados subversivos, seus arquivos engrossando a cada ameaça percebida ao regime. Lá dentro, longe de câmeras e repórteres, o Brasil real era governado, não o Brasil da propaganda oficial, mas uma nação sob o punho de ferro do regime autoritário. Reuniões aconteciam à noite, regadas a uísque importado e charutos cubanos, em uma ironia grotesca para um regime que se dizia nacionalista, mas se entregava a luxos estrangeiros. Os militares amavam o luxo do Alvorada, amavam a sensação de poder que o mármore transmitia, a fria e dura permanência dele, mas eles tratavam o palácio como um quartel, não como patrimônio, impondo uma ordem rígida e militarista em seus espaços elegantes. Móveis históricos foram substituídos por móveis funcionais, muitas vezes sem graça e de uso militar. Obras de arte modernas foram removidas porque pareciam comunistas, ou eram consideradas muito abstratas para os gostos conservadores do regime. O jardim de Burle Marx foi pisoteado por botas de combate durante cerimônias militares, seu delicado ecossistema perturbado pelo pesado pisar do poder. Quando a democracia retornou, o dano já estava feito. O Alvorada havia perdido sua alma arquitetônica, seu espírito original de abertura e leveza, substituído por uma aura de segredo e opressão. Tornou-se apenas um endereço de poder. Um lugar onde acordos obscuros eram selados longe dos holofotes, uma tradição que tragicamente continuou. Na década de 1990, o Centrão, um poderoso bloco de políticos oportunistas, nasceu ali, nas reuniões noturnas entre presidentes fracos e parlamentares famintos por cargos e verbas. O Alvorada tornou-se um mercado de leilões, onde ministérios eram negociados como commodities e emendas parlamentares eram moeda para aprovar medidas impopulares, tudo por trás do véu de suas paredes outrora transparentes. As paredes de vidro permaneceram, mas ninguém via nada. A transparência era uma mentira arquitetônica, uma piada cruel. O que acontecia no Alvorada permanecia no Alvorada, protegido por sigilo, por conveniência e pela cumplicidade de uma imprensa que preferia não incomodar os poderosos. Reuniões específicas, como as que levaram aos atos institucionais da ditadura, o infame AI-5, eram sussurradas como tendo ocorrido dentro dessas mesmas paredes, moldando o destino de milhões, mergulhando a nação em seu período mais sombrio. Generais como Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel, entre outros, residiram ali, sua presença lançando uma longa e escura sombra sobre as linhas modernistas do edifício, suas decisões impactando gerações,
Testemunhos de ex-presos políticos frequentemente relatam a realidade arrepiante das decisões tomadas no Alvorada, decisões que levaram diretamente às suas prisões, torturas e desaparecimentos, o cheiro de pólvora de golpes passados ainda pairando no ar. A própria arquitetura foi sutilmente alterada, medidas de segurança amplificadas, sistemas de vigilância instalados, transformando o design aberto de Niemeyer em uma fortaleza de repressão, um símbolo das liberdades perdidas de uma nação. O palácio, outrora um símbolo de uma nação voltada para o futuro, tornou-se um cúmplice silencioso de seu capítulo mais sombrio, suas curvas elegantes escondendo as realidades brutais de um regime que silenciava a dissidência com mão de ferro, suas próprias fundações encharcadas nas lágrimas de um povo reprimido. Mas o verdadeiro crime não eram os acordos políticos. O verdadeiro crime era o saque, o roubo sistemático do patrimônio nacional. A cada troca de governo, o Alvorada era esvaziado como se fosse uma casa abandonada, seus tesouros desaparecendo no ar. Pratarias históricas sumiam, não apenas algumas peças, mas conjuntos inteiros, muitas vezes datando da Primeira República, lençóis de linho egípcio, bordados com o selo presidencial, desapareciam sem deixar vestígios. Obras de arte, algumas de imenso valor e significado histórico, eram realocadas para endereços privados e nunca mais retornavam, sua ausência criando buracos gritantes na coleção do palácio. O inventário do patrimônio público tornou-se uma piada entre os servidores do Palácio do Planalto. Um documento repleto de discrepâncias e itens faltantes, um testemunho do desrespeito desenfreado pela propriedade pública. Ninguém sabia ao certo o que havia no Alvorada, porque ninguém controlava o que saía de lá, a cadeia de custódia quebrada por uma cultura de impunidade. Cada presidente chegava e reformava tudo ao seu gosto, ignorando completamente o valor histórico e arquitetônico do edifício, impondo seus caprichos pessoais a um monumento nacional. Paredes eram derrubadas, pisos originais eram cobertos por carpetes horrendos, muitas vezes em violento contraste com a estética de Niemeyer. Móveis assinados por Sérgio Rodrigues, um tesouro nacional em si, eram jogados em depósitos úmidos onde apodreciam lentamente, seu valor artístico completamente desconsiderado. O caso mais emblemático foi a restauração milionária promovida durante o governo Lula, quando milhões foram gastos para restaurar o Alvorada, a sua glória original, um esforço meticuloso para desfazer décadas de negligência e abuso. Especialistas foram contratados, tecidos raros foram importados, cada detalhe foi cuidadosamente restaurado ao seu esplendor original. O resultado foi impecável. Por alguns anos, o Alvorada voltou a ser o que Niemeyer sonhou, um exemplo brilhante da arquitetura modernista. Mas então veio a troca de governo, e o ciclo recomeçou, uma trágica repetição da história. Bolsonaro entregou o palácio em estado deplorável, segundo relatos da equipe de transição de Lula, uma cena de completa desordem. Carpetes rasgados, móveis arranhados, obras de arte danificadas pela exposição ao sol, porque as cortinas não eram fechadas, deixadas para desbotar e rachar sob o sol tropical implacável. A piscina havia sido drenada durante uma crise de paranoia, quando Bolsonaro suspeitou que havia escutas escondidas no fundo, um episódio bizarro que revelou a profunda desconfiança e suspeita que permeava o mais alto cargo. Não havia nenhuma, mas a água foi jogada fora, e a piscina rachada pelo sol do cerrado precisou de reparos caros, outro dreno nos cofres públicos, mais dinheiro público desperdiçado, mais patrimônio destruído. E o pior, ninguém foi responsabilizado, porque no Brasil, presidentes não prestam contas. Presidentes saem pela porta da frente, acenam para as câmeras e deixam o dano para trás, um rastro de destruição em seu rastro.
Um inventário completo de itens desaparecidos, se alguma vez realmente compilado, seria lido como um trágico catálogo de leilão de tesouros nacionais. Seus valores estimados subindo para milhões, um dreno constante nos cofres públicos, uma hemorragia silenciosa da riqueza nacional. Presidentes de diferentes épocas, de Sarney a Collor, de FHC a Bolsonaro, cada um deixou sua marca de negligência ou roubo descarado, uma erosão contínua de um patrimônio coletivo, um testemunho da natureza sistêmica desse vandalismo cultural. Os custos dessas restaurações intermináveis, muitas vezes excedendo o preço original da construção, são um testemunho desse ciclo de destruição e reparo, um buraco negro financeiro que engole o dinheiro do contribuinte sem fim, um poço sem fundo de fundos públicos. Curadores e historiadores de arte, muitas vezes marginalizados e ignorados, lamentam a perda sistemática, o dano irreversível a uma coleção que conta a história de uma nação. Uma história agora fragmentada e incompleta. O Alvorada, em sua fria e elegante indiferença, tornou-se o palco para a queda de reis, o lugar onde o peso da coroa finalmente esmagou seus portadores. Fernando Collor de Mello, outrora o carismático caçador de marajás, encontrou-se completamente sozinho dentro daquelas paredes de vidro, recebendo a notificação arrepiante de seu impeachment. Os salões opulentos, outrora cheios do riso de seus amigos, agora ecoavam com um silêncio ensurdecedor, um testemunho gritante da natureza fugaz do poder. Ele caminhava pelos pisos de mármore, um fantasma em seu próprio palácio, observando como aqueles que haviam jurado lealdade desapareceram como fumaça, deixando-o para enfrentar a música sozinho, seu império político desmoronando ao seu redor. A solidão do corrupto, quando a caneta seca e os favores cessam, é um espetáculo brutal, um tormento psicológico encenado nos mais grandiosos cenários, uma humilhação pública na privacidade de seu antigo domínio. Dilma Rousseff, em seus últimos dias, transformou o Alvorada em uma trincheira simbólica, um último bastião contra a tempestade política que se enfurecia lá fora. O palácio, outrora um símbolo de sua autoridade, tornou-se uma fortaleza sitiada, suas linhas elegantes agora representando uma resistência desesperada, uma última posição contra um destino inevitável. Sua melancólica remoção de pertences, caixas cheias de efeitos pessoais carregadas pela porta dos fundos, foi uma cena de devastação silenciosa. Uma humilhação pública encenada na privacidade de sua antiga casa, um fim pungente para uma presidência tumultuada. O peso da coroa, outrora um símbolo de imenso poder, tornou-se um fardo insuportável, esmagando o espírito daqueles que a usavam, deixando-os quebrados e derrotados. O Alvorada, impassível e eterno, testemunhou esses dramas humanos se desenrolarem, a emoção crua do poder perdido, o apego desesperado a um legado que se desvanecia, o sabor amargo da derrota. Ele viu as lágrimas, a raiva, o desespero silencioso, os telefonemas frenéticos, os últimos esforços para salvar o que já havia desaparecido, os apelos desesperados por lealdade que ficaram sem resposta. Cada presidente caído, despojado de sua autoridade, deixou para trás não apenas danos físicos, mas um resíduo invisível de sua tragédia pessoal, uma presença assombrosa no próprio ar do palácio, um eco persistente de sua queda. O perfil psicológico da perda de poder, encenado em uma arena tão grandiosa e pública, revela a fragilidade da ambição humana quando confrontada com a realidade implacável da derrota política, o vazio súbito que se segue à perda da autoridade máxima. O palácio, um observador silencioso, absorveu esses momentos de intenso drama humano, tornando-se um repositório de triunfo e desespero, um palco onde as figuras mais poderosas da nação encenaram seus atos finais e trágicos.
Por trás das cenas, os invisíveis servidores do Alvorada testemunham tudo, os guardiões silenciosos dos segredos presidenciais, suas vidas entrelaçadas com o fluxo e refluxo do poder. Mordomos, camareiras, seguranças, jardineiros, chefes, eles veem os presidentes em seus momentos mais desprotegidos, despidos de suas personas públicas, revelando as pequenas tiranias, os caprichos extravagantes, as crueldades casuais que definem suas vidas privadas. Eles são os verdadeiros historiadores do palácio, suas memórias repletas de anedotas de desperdício, arrogância e pequenos atos de vingança, histórias que provavelmente nunca serão contadas publicamente. Eles se lembram das demandas incessantes por marcas específicas de água importada, das bizarras restrições dietéticas, das chamadas noturnas para serviços obscuros, tudo pago pelo público, muitas vezes com um aceno de mão desdenhoso. Eles viram móveis antigos inestimáveis usados como apoios para os pés, porcelanas raras quebradas em ataques de raiva e documentos históricos descuidadamente descartados. Seu valor completamente perdido para a indiferença. Esses dedicados membros da equipe, muitas vezes servindo a várias administrações, desenvolvem uma conexão profunda, quase familiar, com o próprio palácio, um amor por sua história e sua arquitetura que supera em muito o de seus ocupantes temporários. Eles são forçados a participar da destruição do patrimônio que tanto prezam, observando silenciosamente a erosão dos tesouros nacionais, sua lealdade testada pelo constante desrespeito demonstrado por aqueles a quem servem, seus corações doendo pelos danos infligidos. Seus testemunhos, raramente ouvidos publicamente, pintam um quadro vívido de uma realidade paralela dentro do Alvorada. Um mundo onde as regras de decoro e respeito pela propriedade pública simplesmente não se aplicam, onde os poderosos operam com um senso quase divino de direito. Eles são os heróis anônimos, os guardiões silenciosos, que apesar de tudo continuam a manter a dignidade da instituição, mesmo quando seus ocupantes falham em fazê-lo, seu profissionalismo um contraste gritante com o comportamento amador de seus superiores. Suas histórias, se alguma vez totalmente contadas, exporiam o verdadeiro custo do poder descontrolado, revelando o preço humano da decadência política, o sofrimento silencioso daqueles que servem nas sombras. Eles são os olhos e ouvidos do palácio, a memória viva de seus triunfos e suas transgressões, seu silêncio um fardo pesado, sua lealdade um fio frágil na tapeçaria do poder. O crime arquitetônico cometido contra o Alvorada é talvez o mais insidioso, uma violação sistemática da visão original de Oscar Niemeyer, uma profanação de um monumento nacional. Cada presidente, impulsionado por gosto pessoal ou um senso equivocado de modernização, infligiu danos irreversíveis a esta obra-prima modernista, corroendo sua integridade a cada alteração mal concebida. Paredes foram demolidas para criar espaços maiores e mais funcionais, destruindo o delicado equilíbrio do plano aberto de Niemeyer, perturbando o fluxo de luz e ar que era tão central para seu design. Pisos originais, feitos de materiais requintados como mármore e madeiras exóticas, foram cobertos por carpetes berrantes ou substituídos por alternativas mais baratas e menos duráveis, apagando camadas de história e intenção estética. Móveis assinados, projetados especificamente para o palácio por renomados artistas brasileiros como Sérgio Rodrigues e Jorge Zalsupin, foram descartados, vendidos ou deixados para apodrecer em depósitos esquecidos, um testemunho de uma profunda falta de apreço pelo patrimônio cultural, uma negligência criminosa do valor artístico. Arquitetos e preservacionistas,
Suas vozes, muitas vezes não ouvidas, expressam horror diante desse ataque contínuo a um edifício que não é apenas uma residência, mas um símbolo do modernismo brasileiro, um marco de significado arquitetônico global. Eles lamentam a perda de detalhes originais, a alteração da luz e do espaço, a descaracterização sistemática de uma obra que deveria ser protegida como um tesouro nacional, um museu vivo do design. O Alvorada, outrora um farol de design inovador, foi submetido a uma série de mutilações estéticas, cada uma delas corroendo sua integridade, transformando-o de uma obra de arte em uma mera casa, embora muito cara, desprovida de sua alma original. A ironia é amarga. Aqueles encarregados do mais alto cargo da nação são frequentemente os mais responsáveis por profanar seus marcos culturais, demonstrando uma profunda desconexão entre o poder político e a sensibilidade artística, uma cegueira para a beleza e a história. O palácio, uma vítima silenciosa, carrega as cicatrizes desses crimes arquitetônicos, um lembrete constante da arrogância do poder e da fragilidade da beleza diante da conveniência política, um testemunho da força destrutiva da ignorância. Os planos originais, meticulosamente preservados em arquivos, contrastam fortemente com a realidade caótica de seu estado atual, uma acusação silenciosa contra aqueles que ousaram profanar uma obra-prima. O rastro do dinheiro que sai do Alvorada é um labirinto de fundos públicos, um testemunho da obscenidade matemática dos gastos políticos, um buraco negro financeiro que desafia qualquer explicação racional. Os custos exatos de cada reforma, cada restauração de emergência, cada substituição de itens perdidos, são impressionantes, muitas vezes atingindo dezenas de milhões de reais, valores que financiariam campanhas inteiras de saúde pública. Esses números, quando comparados com o Orçamento Nacional para Educação e Saúde, revelam uma disparidade grotesca, uma ilustração gritante de prioridades equivocadas, uma indignação moral. Enquanto crianças morrem em hospitais públicos superlotados por falta de equipamentos básicos e escolas desmoronam por falta de manutenção, milhões são despejados na substituição de um tapete rasgado ou na restauração de uma pintura danificada na residência presidencial, um ato de profunda indiferença. O Alvorada torna-se um buraco negro financeiro, engolindo o dinheiro do contribuinte em um ciclo interminável de destruição e reparo, um símbolo de uma nação que prioriza o conforto e a vaidade de seus líderes em detrimento das necessidades fundamentais de seus cidadãos, uma traição da confiança pública. A transparência que Niemeyer previu em suas paredes de vidro está completamente ausente nas transações financeiras em torno do palácio. Contratos são frequentemente concedidos sem licitação adequada, custos são inflacionados por meio de faturas duvidosas e a responsabilidade é uma mercadoria rara, perdida em um labirinto de burocracia e manobras políticas. O público, o financiador final desse estilo de vida opulento, é deixado no escuro, pagando a conta por uma extravagância que serve apenas para perpetuar a ilusão de poder, uma farsa custosa. Este dreno contínuo de recursos públicos não é apenas uma questão econômica, é uma questão moral, uma profunda traição do contrato social, um crime contra o próprio povo que esses líderes juraram servir. Ele destaca um sistema onde a elite vive em uma bolha de luxo completamente desapegada das duras realidades enfrentadas pela maioria da população, um mundo à parte. O Alvorada, portanto, não é apenas um edifício. É um monumento vivo e respirante à irresponsabilidade fiscal, um lembrete constante de como os fundos públicos são desviados de serviços essenciais para manter uma fachada de grandeza, um monumento à corrupção.
O volume de dinheiro gasto em trivialidades, enquanto programas sociais críticos definham, pinta um quadro condenatório de uma classe política que perdeu todo o senso de proporção e empatia. Se esses números chocam você, se esse desrespeito flagrante pelo bem-estar público acende um fogo dentro de você, então é hora de exigir mudança, de responsabilizar essas figuras poderosas por seus gastos extravagantes e suas falhas morais. As festas e excessos dentro do Alvorada são lendários, um contraponto grotesco à pobreza e às dificuldades enfrentadas por milhões de brasileiros, uma ilustração gritante da falência moral. Enquanto o país passava fome, vinhos importados fluíam livremente, banquetes gourmet eram servidos em porcelanas inestimáveis, e os sons de risos e folia ecoavam pelos salões opulentos, uma sinfonia de indiferença. Exemplos específicos abundam, desde as luxuosas festas de Ano Novo da Primeira República, onde o champanhe corria como água, até as reuniões discretas, mas igualmente extravagantes, de administrações mais recentes, envoltas em segredo, mas sussurradas nos círculos políticos. O contraste entre o luxo do palácio e a dura realidade fora de seus portões é um lembrete constante e nauseante da profunda desigualdade que assola a nação, um abismo entre os governantes e os governados. Convidados, muitas vezes, uma mistura de políticos, empresários e socialites se deleitavam em uma atmosfera de exclusividade, muito distantes das lutas diárias do cidadão comum, suas consciências aparentemente tranquilas. Os cardápios, meticulosamente planejados pelos chefes do palácio, apresentavam iguarias exóticas e ingredientes caros, um contraste gritante com os alimentos básicos que muitos brasileiros lutavam para comprar. Um insulto culinário aos famintos. O champanhe importado, os destilados finos, os elaborados arranjos florais, tudo contribuía para uma aura de opulência desapegada, um mundo à parte, uma bolha de privilégio. Essas reuniões não eram meramente eventos sociais. Eram frequentemente pontos de encontro clandestinos onde o poder era consolidado, acordos eram fechados e alianças eram forjadas, tudo sob o pretexto de celebração, o tilintar dos copos mascarando os sussurros da corrupção. O Alvorada, nesses momentos, tornou-se um palco para um tipo diferente de performance, onde as linhas entre governança e autoindulgência se confundiam completamente, onde o cargo público se tornava uma licença para o excesso privado. O cheiro de charutos caros, o tilintar de copos de cristal, as conversas sussurradas sobre poder e dinheiro, tudo contribuía para uma atmosfera de privilégio decadente, um miasma moral. Essa exibição sistemática de excesso, financiada pelas mesmas pessoas que sofriam suas consequências, alimentou um ressentimento profundo, uma raiva latente que ocasionalmente transbordava em protestos públicos, um grito por justiça vindo das ruas. O palácio, portanto, não é apenas um símbolo de poder, mas também um símbolo de uma profunda desconexão moral, um lugar onde a elite celebrava seus triunfos enquanto a nação lutava para sobreviver. Um monumento à sua indiferença cruel. Os fantasmas metafóricos que assombram o Alvorada são incontáveis, uma procissão espectral de cada decisão corrupta, cada obra de arte roubada, cada vida destruída, um lembrete arrepiante do passado. O palácio, com suas curvas elegantes e paredes transparentes, não é apenas um edifício, é um repositório da vergonha nacional, uma testemunha silenciosa da decadência moral da liderança de uma nação, suas próprias fundações encharcadas nas lágrimas de um povo traído. Cada ato de pilhagem, cada instância de irresponsabilidade fiscal, cada traição da confiança pública deixa uma marca indelével, uma mancha invisível na própria estrutura do edifício, uma cicatriz permanente em sua alma.
Os ecos de reuniões clandestinas, onde o destino de milhões foi decidido com uísque e charutos, ainda reverberam por seus salões, uma sinfonia fantasma de poder e engano. Os sussurros de acordos fechados no meio da noite, as promessas quebradas, as vidas arruinadas, tudo contribui para uma sensação de desconforto generalizada, um lembrete arrepiante do lado sombrio do poder, da natureza insidiosa da corrupção. O Alvorada é assombrado pelos espíritos daqueles que sofreram sob os regimes que abrigou, pelos artistas cujas obras foram negligenciadas ou roubadas, pelos contribuintes cujo dinheiro foi esbanjado, seus gritos silenciosos ecoando por seus quartos vazios. É um lugar onde o peso da história é palpável, um lembrete constante dos compromissos morais, feitos em nome da conveniência política, da erosão das fronteiras éticas. O próprio ar parece pesado com as verdades não ditas, as agendas ocultas, os inúmeros atos de corrupção que ocorreram dentro de suas paredes. Uma atmosfera sufocante de engano. Essa presença espectral serve como um lembrete constante e inquietante de que o passado nunca é verdadeiramente enterrado, que as consequências do poder descontrolado continuam a persistir, moldando o presente e lançando uma longa sombra sobre o futuro, uma maldição sobre a Terra. O palácio, portanto, não é apenas uma estrutura física, é um arquivo vivo das falhas morais de uma nação, um monumento ao legado duradouro da corrupção, um grito silencioso por justiça. Os frios pisos de mármore parecem reter o frio de inúmeras traições, as paredes de vidro refletindo não a luz, mas as imagens distorcidas daqueles que buscaram explorar sua grandeza para ganho pessoal. A mentira de vidro do Alvorada é talvez sua mais profunda decepção, uma cruel reviravolta do destino arquitetônico. A visão de transparência de Oscar Niemeyer, incorporada nas vastas paredes de vidro do palácio, pretendia simbolizar um governo aberto e democrático, uma nova era de responsabilidade, um farol de esperança para uma nação nascente. No entanto, essas mesmas paredes, projetadas para revelar, tornaram-se espelhos, refletindo apenas a vaidade e o interesse próprio de seus ocupantes, uma imagem distorcida do poder. O ideal de abertura rapidamente se dissolveu em uma ilusão, uma piada cruel pregada em uma nação esperançosa, suas aspirações estilhaçadas pela dura realidade das manobras políticas. Em vez de transparência, o vidro ofereceu um reflexo distorcido, obscurecendo os negócios clandestinos, as negociações de bastidores e a pilhagem sistemática que ocorria lá dentro, um véu de engano. O palácio, um farol da arquitetura modernista, tornou-se um símbolo do fracasso do ideal republicano, um testemunho de quão facilmente as nobres intenções podem ser corrompidas pela busca implacável do poder, uma trágica queda da graça. O vidro, destinado a convidar ao escrutínio, em vez disso criou uma barreira, separando os poderosos do povo que supostamente serviam, uma parede invisível de privilégio. Tornou-se uma metáfora para a própria classe política, aparentemente acessível, mas fundamentalmente opaca, apresentando uma imagem de abertura enquanto operava em segredo, uma aula magna em teatro político. Essa ironia arquitetônica sublinha uma verdade mais profunda sobre a política brasileira, a luta constante entre a aspiração por transparência e a realidade arraigada da corrupção, uma batalha que parece perpetuamente perdida. O Alvorada, portanto, ergue-se como um monumento a essa contradição duradoura, uma bela mentira que continua a enganar, um lembrete constante de que as aparências podem ser profundamente enganosas, um grito silencioso de desilusão,
A promessa de um Brasil novo e transparente, incorporada em seu design, foi estilhaçada pelas ações daqueles que o habitaram, deixando para trás apenas os cacos de um ideal quebrado, um sonho fragmentado. A própria luz que atravessa seus painéis, outrora destinada a iluminar a verdade, agora parece lançar sombras longas e enganosas, escondendo mais do que revela: um silêncio cúmplice. A ironia final, a justiça elegante do Alvorada, é talvez o aspecto mais pungente de sua longa e conturbada história, uma retribuição poética para a ambição desmedida. Eles lutam suas vidas inteiras para alcançar este palácio, roubando, mentindo, traindo, pisoteando princípios e pessoas, tudo para agarrar a chave de suas portas opulentas, impulsionados por uma fome insaciável de poder. Mas quando finalmente entram, encontram não um santuário, mas uma gaiola dourada, uma prisão de sua própria criação. Eles vivem sitiados, odiados por uma população cada vez mais consciente de seus excessos, constantemente sob escrutínio, sabendo que a qualquer momento eles também podem ser despejados pela porta dos fundos, assim como aqueles que os precederam, seus legados manchados para sempre. O palácio permanece, impassível e eterno, uma testemunha silenciosa de sua ascensão e queda, um palco onde o drama do poder se desenrola infinitamente. Mas a dignidade daqueles que passaram por seus salões, a integridade moral que um dia reivindicaram, é completamente destruída, pedaço por pedaço, como as obras de arte inestimáveis deixadas para apodrecer em seus cantos esquecidos, uma completa falência moral. O Alvorada, em sua grandeza duradoura, sobrevive a cada ocupante, a cada escândalo, a cada momento fugaz de poder. É um palco onde os atores mudam, mas a peça, um drama trágico de ambição e corrupção, permanece a mesma, uma narrativa atemporal da falha humana. O verdadeiro custo de sua ambição não são apenas os fundos públicos esbanjados, mas o dano irreversível às suas próprias almas, uma falência moral que nenhuma quantidade de luxo pode esconder, um vazio espiritual. O palácio, portanto, serve como um juiz poderoso, embora silencioso, sua própria existência é um testemunho da natureza efêmera do poder e das consequências duradouras de seu abuso, um lembrete constante da dívida kármica incorrida. Ele se ergue como um lembrete gritante de que, embora os poderosos possam ocupar temporariamente seus salões, o verdadeiro proprietário, o povo brasileiro, sempre reivindicará sua herança, exigindo responsabilidade pelos crimes cometidos dentro de suas paredes de vidro, uma busca implacável por justiça. Se você testemunhou este ciclo de destruição e renovação, se sentiu o peso desta história, considere compartilhar sua perspectiva. Sua história é uma peça vital desta narrativa contínua. Sua voz é crucial para quebrar este ciclo de impunidade, para exigir um futuro onde o Alvorada realmente reflita os ideais que deveria incorporar. Esta narrativa, uma tapeçaria tecida a partir de fatos históricos, percepções arquitetônicas e a emoção crua do drama político, visa expor a verdadeira face do Palácio da Alvorada. É uma história não apenas de um edifício, mas de uma nação, suas aspirações, suas traições e sua luta duradoura por justiça. O Alvorada, com suas linhas elegantes e seus horrores ocultos, ergue-se como uma poderosa metáfora para o próprio Brasil, um país de imensa beleza e profundas contradições. O cheiro de pólvora de golpes passados, o silêncio ensurdecedor de promessas esquecidas, o pesado fardo da coroa do poder, tudo paira em seu ar, um lembrete constante do preço da ambição. Este não é apenas um documentário, é um apelo urgente para lembrar, para questionar e para exigir algo melhor.
Se você acredita que esta história precisa ser contada, se sente a urgência desta mensagem, então junte-se a nós para descobrir toda a verdade. Vamos garantir que as paredes de vidro do Alvorada finalmente reflitam a transparência e a responsabilidade que o povo brasileiro realmente merece.